Olha, a gente vai falar de um assunto que interessa muito as pessoas e tem a ver diretamente com a vida prática diária da gente. É sobre a questão do nosso estilo de vida, comportamento familiar e o quanto esse comportamento, esse estilo, se reflete na saúde ou na falta dela. Aliás, este foi um dos grandes temas centrais de um congresso de atualização que aconteceu agora durante o feriado, final de semana, com pediatras, né? Foi o 8º Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria. E eu vou conversar agora sobre esse assunto com a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Patrícia Miranda do Lago. Doutora Patrícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Da mesma forma em te receber. Doutora Patrícia, o comportamento e estilo de vida da família impacta não só na questão de obesidade, de nutrição, de falta de nutrição para os filhos, mas também refletem na qualidade de vida e saúde dessa família de uma forma geral. Inclusive o cuidado, a permanência desses pais ao longo da vida dessas crianças. O que é importante analisar sobre isso? Não, sem dúvida. Cada vez se sabe mais que não só o estilo de vida, mas o comportamento das famílias em relação à criança, né, que é o nosso foco maior, vai definir o futuro desse paciente. E a gente sabe isso. Antigamente se imaginava que o fundamental era o que acontecia com a criança depois do nascimento. Hoje a gente sabe que desde o início da gestação, a forma de vida, a alimentação, tudo que estiver relacionado ao desenvolvimento intraútero dessa criança vai ter impacto na vida futura. No momento que a criança nasce, o que continua sendo importante? Aleitamento materno, cada vez um maior número de estudos mostrando que o aleitamento materno, além de prevenir todas as doenças infecciosas, o aleitamento materno até, no mínimo, 6 meses, ele previne obesidade no futuro. E alguns estudos bem interessantes, principalmente no grupo de Pelotas, né, que é um grupo importante de pesquisadores brasileiros, mostrando que o bebê que é amamentado no peito, ele tem maior chance de sucesso no futuro, ele tem um QI maior, e além disso, alguns estudos mostrando que a evolução profissional dessas crianças, quando elas são amamentadas no peito, também é melhor. Então, aleitamento materno é importante, a estimulação que a criança recebe nessa primeira infância, do nascimento até o 3º ano de vida, é fundamental também para o desenvolvimento da criança, e a alimentação não só da criança, mas também da mãe, e depois que a criança nasce, de toda a família, também com impacto na vida futura dessa criança. Doutora Patrícia, a gente sabe que a criança não sabe escolher a sua alimentação, por isso ela depende dos pais e também da orientação do pediatra. Quando são pequenos, bebês e bem na primeira infância, há uma ida mais perene, mais constante ao pediatra. Então, mesmo que a família às vezes peque, tem, digamos assim, essa orientação mais pertinho do pediatra, mas conforme vai crescendo, vai distanciando, e aí que o problema começa, que a gente começa a perceber obesidade ou desnutrição. O que é importante, a partir ali dos 5 anos de idade, observar na alimentação da criança e na alimentação dessa família? Pois é, deixa eu dizer uma coisa, na verdade o que a gente tem observado atualmente é as crianças já com sobrepeso e obesidade antes dos 5 anos, né? O que é uma questão terrível. O que é fundamental? A primeira coisa é, sem dúvida, aleitamento materno, e quando esse aleitamento materno é possível, que seja escolhida uma fórmula adequada para a criança, né? Jamais leite de vaca. Depois que a criança vai crescendo, tem algumas coisas que já são bem definidas, assim. A alimentação da criança tem que ser colorida, né? Tudo que for monocronal é porque o prato não está bem feito, né? Então, uma criança que só come arroz, a criança que só come batata, ela tem que comer verdura, fruta, legume, proteína, né? E o carboidrato. Então, tem que ter esses elementos no prato da criança. Além disso, a gente sabe que para uma criança aceitar um novo alimento, muitas vezes ela tem que experimentar esse alimento mais de 15 vezes. Então, continuar tentando. Não é porque a criança a primeira vez diz que odeia brócolis que a gente nunca mais vai oferecer brócolis. E vai trocar o brócolis por um cheeseburger, por exemplo. Entendeu? E a outra coisa é o modelo que a gente tem em casa. A gente não pode esperar que uma criança tenha uma alimentação variada, né, se a família só come comida industrializada e toma refrigerante.
Então, o modelo é fundamental, principalmente nessa criança que está comentando comigo ao redor dos 5 anos, né? Eles têm o pai e a mãe como modelo. Então, a gente não pode esperar que uma criança aceite uma alimentação nova, uma verdura, uma fruta, um legume, se os pais não vão dar esse exemplo, né? Claro, eu vi recentemente uma pesquisa, ela não é brasileira, é uma pesquisa norte-americana, até não vou me lembrar agora, doutora, qual é o país em específico, mas ela traz um assunto bem conhecido já popularmente, que é a introdução das frutas na alimentação diária da família e da criança. Esse estudo recente dizia que o interessante seria ter pelo menos 5 tipos de frutas diferentes inseridas na alimentação. Isso está correto? Está correto, isso mesmo. E a outra coisa importante é fruta, não suco. Porque o que acontece com o suco? O suco, ele distende o abdômen, ele faz com que a criança perca o apetite para a próxima refeição. Ele não tem fibra, né? E ele tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então, na verdade, as 5 frutas ou verduras ou legumes, essa alimentação colorida diária da criança tem que ser em forma de fruta oferecida naquele momento. Né? Não adianta também fruta industrializada, aqueles suquinhos de caixinha, enfim, não adianta, tem que ser fruta. Dá mais trabalho, mas a gente realmente depois consegue ver o resultado na evolução dessa criança. Tu tem toda a razão. Ok, doutora Patrícia, durante o congresso se falou muito sobre a questão de alguns tipos de substâncias inseridas na alimentação moderna que fazem parte dos processados, dos industrializados, que é o açúcar, que é o sal, que são também alguns estimulantes como a cafeína, que está presente em alguns produtos que são consumidos inclusive por crianças. A gente às vezes não nota isso na embalagem. O que é importante saber sobre essa questão? O ideal é que a alimentação seja o mais natural possível, né? Sempre, principalmente nas crianças com menos de 3 anos, evitar alimento industrializado, né? Isso é fundamental, porque todo alimento industrializado vai ter alguma quantidade de conservante em algum momento, né? Então, isso é importante. Depois na alimentação que a gente consome diariamente, existe uma série de produtos que acabam sendo tóxicos, né? Também tentar evitar produtos que a gente não saiba qual é a procedência, evitar que a criança muito cedo tenha contato com esses alimentos com soda, tipo refrigerantes, tudo que tem gás em excesso para a criança não faz bem, evitar fast food. Então tem uma série de coisas que a gente sabe que é muito fácil a gente falar, mas depois na prática, pela pressão, principalmente da propaganda, as crianças hoje em dia escolhem tudo na vida delas, né? É verdade. Então a gente tem que assumir essa função de pai e dar um limite para as crianças, inclusive na alimentação. Eu tenho ouvido muito aqui no programa, em realidade, profissionais da área da dentição, da saúde bucal, e vários têm sido unânimes em dizer, doutora Patrícia, que preferem, pelo aspecto da saúde bucal, que as crianças consumam doce uma vez. É preferível comer uma quantidade até um pouquinho maior, mas uma vez, por exemplo, por semana, do que uma quantidade, uma ingesta menor, um pedacinho, quase todos os dias. Não só para dentição também, né? Mas o grande problema são as substâncias que os pais não se dão conta que tem muito açúcar e tem. A gente tem falado muito nesses sucos concentrados, né? Esses sucos concentrados têm uma quantidade absurda de açúcar. E as mães acabam oferecendo para a criança, tipo, uma caixinha de suco diariamente, mas não deixam depois a criança comer doce, né? Na verdade, o doce não é um problema, né? O doce controlado, principalmente em relação à dentição, se a criança depois de escovar os dentes fizer uma boa higiene, não é o problema, né? Um doce natural, que a mãe faça em casa, um bolo, enfim, isso não é o problema. O problema é aquilo que o açúcar ou excesso de sal, como nos salgadinhos, por exemplo, que está escondido, né? Isso sim que é um grande problema para a criança. Então, se a gente conseguir manter um bom aleitamento materno, uma alimentação saudável, não só para a criança, e às vezes a gente como pediatra consegue intervir em toda a saúde da família, porque como a gente pede para a criança não ingerir, acaba toda a família não tendo esse hábito, né? Se a gente conseguir modificar isso, a gente melhora a saúde global da criança. Dentição, desenvolvimento, psicomotor, peso, né? Porque o excesso de peso é uma situação absurda no nosso meio.
Para você ter uma ideia, 30% das nossas crianças são obesas, né? Isso é um número inaceitável. Assim, a gente falava dos Estados Unidos que as crianças são todas obesas e aqui a gente está correndo para isso também. Então, se a gente tiver um controle dessa alimentação da criança, a gente vai estar colaborando com o futuro desse paciente. O Congresso abordou a questão rapidamente agora, doutora, do glúten. A gente precisa também entender um pouquinho melhor sobre essa questão do glúten, né? A questão do glúten é polêmica, né? Na verdade, a única coisa que a gente tem certeza comprovada é que paciente com doença celíaca não pode ingerir glúten, tá? Na população em geral, existem, assim, algumas dietas que sugerem a retirada do glúten, porque a digestão do glúten, ela necessitaria de algumas enzimas que nem todas as pessoas têm, e aí glúten em excesso poderia dar aumento de peso, distensão abdominal, enfim. Mas não existe nada comprovado, absolutamente comprovado na literatura, que excesso de glúten faça mal para quem não tenha problema de doença como doença celíaca. Então, o glúten, na verdade, a gente tem que controlar a ingesta, né? O glúten é o que a gente tem no pão, nos bolos, nas farinhas, nos farináceos em geral. Com uma quantidade adequada, não tem problema, não tem nenhuma comprovação científica que a gente tenha que retirar o glúten da dieta das crianças. Entendi. Fica bem claro agora para a gente poder entender e não ficar também também não dá pra pensar nessa paranoia, né? Não pode comer glúten, depois não pode comer proteína animal, não pode comer gordura, não pode comer açúcar, assim, aí a gente começa a restringir de tal forma e aí tu entra numa dieta muito restritiva que tu começa a ter os outros problemas, né? Que é falta de vitamina D, falta de ferro, falta de vitamina A. Então, uma dieta adequada, proteína, de uma fonte segura, assim, claro, carne inspecionada e tudo isso, legumes e verduras e retirada de refrigerante, principalmente da dieta da criança. Preferir água ou suco e o açúcar em quantidade controlada, está perfeito. Essa criança vai ter um desenvolvimento adequado. Tá certo. Doutora Patrícia, muito obrigada pelas informações e um forte abraço. Eu que agradeço, a Sociedade de Pediatria está sempre à disposição. Abraço para vocês também. Muito obrigada. Tchau. Até logo. Essa é a doutora Patrícia Miranda do Lago, ela é presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Sociedade é essa que se reuniu agora durante o final de semana, feriado, para o 8º Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria. O evento aconteceu no Centro de Eventos da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e iniciou ainda durante o feriado, seguiu durante todo o sábado, com temas relacionados à questão do estilo de vida, comportamento familiar e o quanto isso impacta na saúde, agora, momentânea e no futuro desses filhos e desses pais também, porque obviamente acaba impactando de forma ou positiva ou negativa para todos os envolvidos. Fica aí as dicas, então, daquilo que a doutora trouxe de, em especial, olhar, né, para a questão da inserção das frutas, pelo menos 5 frutas diferentes ao longo do dia, evitar o açúcar e o sal em excesso, em especial esses que ficam escondidos em produtos que podem ser substituídos, e também sobre a questão do glúten, que não é nenhum demônio, de acordo com o que foi apresentado em termos de pesquisa. O que se sabe é que quem tem restrição não pode comer, mas que também o glúten é uma fonte de alimentação, de nutrição importante que não pode ser abandonada de uma hora para outra. São esses os aprendizados do Congresso e que ficam ressaltados aqui de forma resumida.